não muda a forma como você se relaciona com os outros indivíduos. E que isso que a gente chama de consciência não é uma coisa que pode ser embutida dentro da sua cabeça. Ela não está na sua cabeça e não pode ser transferida de uma cabeça para outra cabeça. Não pode haver uma transfusão de consciência, como a gente imaginava. Vamos conscientizar o povo. Não adianta. Se você não muda a forma de relacionamento que você tem com as outras pessoas, o metabolismo daquela rede social não muda. Se o metabolismo daquela rede social não muda aquilo que é você, pessoa. A pessoa é não só aquilo que ela tem como alguma característica intransferível só dela, mas ela é a relação cotidiana dela com as outras pessoas que estão conectadas a elas, sem as quais ela não existiria. Você tem livre-arbítrio de mudar a forma como você lida com as outras pessoas, mas como que você vai fazer com que as outras pessoas também mudem? Pois é, mas o sistema é esse. Quando você fala outras pessoas, a palavra outras tem completamente um novo significado se você parte da existência da rede. Quer ver? Vamos colocar o exemplo do negócio do TED. Sim. Que no TED foi colocado o quê? Primeiro, que essas redes, essas lan houses nas favelas, hoje são um dos maiores acessos da internet no Brasil. É verdade. São lan houses em favelas. Isso. Segundo, como é que essas pessoas aprenderam a mexer no computador? Uma com as outras. Uma com as outras. Dentro da necessidade dela, não teve comitê de democratização da informática, foi uma com a outra. É uma com as outras. E aqui, ó, o negócio da democracia, Evandro, já te dou. Aqui começa a aparecer. Não é porque as pessoas terão um comportamento mais democrático que as redes vão ser viabilizadas. É um pouco o contrário. Se você, quanto mais distribuído é a rede a que você está conectado, mais o metabolismo dela será democrático. Quer dizer, é aquele negócio da Hannah Arendt, voltamos ao início. Não depende das suas convicções democráticas. Eu sei, é difícil a gente entender isso. Eu fiquei quase um ano batendo a cabeça na parede para assumir que não depende do que está dentro da sua cabeça. Aquilo que a Renata falou é um negócio avançadíssimo, né? A liberdade é um atributo do modo como os seres humanos se organizam. Falando dos gregos, né? E nada mais. Se você organiza de um modo avesso à democracia, você não pode ser democrático, mesmo que você queira, esteja convencido, faça uma oração lá no altar da democracia todo dia, acenda uma vela. Não se trata disso. Por quê? Porque a manifestação do modo de regulação de conflitos que nós chamamos propriamente de democrático depende dessa estrutura e desse metabolismo da rede. Não depende da sua intenção. Nós trabalhamos com o paradigma de que as pessoas se comportavam dessa ou daquela maneira de acordo com aquilo que estava dentro da cabeça delas. Então, se elas fossem bem informadas, tivessem valores, olha esse papo, tivessem convencidas disso ou daquilo, elas iam ter uma ação no mundo que ia espelhar, que ia ser a sua concepção. Então aí se tratava de você. E as religiões todas foram constituídas um pouco nessa perspectiva. O proselitismo, a catequese, tudo isso partiu dessa ideia. Você tinha que fazer a cabeça das pessoas para elas serem boas pessoas. Pois bem, a visão de rede chega e diz, e a visão de rede só não, a visão da democracia diz, não depende. Primeiro que não adianta você fazer a cabeça da pessoa, porque não faz. A cabeça da pessoa vai pensar de acordo com o lugar social e as conexões que ela tem com as outras pessoas, entendendo o lugar aí como cluster, não lugar como lugar, né? Lugar social propriamente dito. A cabeça dela vai estar pensando assim, ela só vai pensar, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, internet. Por que a internet é interativa ou permite algum grau de interação? O Castelo respondeu isso de uma maneira que foi definitiva para aqueles caras que diziam, a internet foi pensada pelos os americanos lá, que eram Departamento de Estado e tal, né? O Castelo falou, nada disso, gente. A internet só tem essa estrutura porque os caras que desenharam a internet desenharam com essa estrutura. E por que esses caras desenharam assim? Porque eles viviam na possibilidade social disso existir. Eles já eram pessoas interativas, então eles desenharam assim. Se a internet fosse desenhada
pelos dirigentes da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vocês imaginam que a internet será. Porque até a telefonia lá era assim. Você ligava de uma cidade da Sibéria para outra cidade vizinha, era roteado por Moscou. A ligação ia lá em Moscou, percorria uns 3.000 quilômetros e voltava para outra cidade vizinha. Porque o cara que desenhou dizia, não, nós temos que ter o controle, o comando e controle. Nós temos que vigiar o centro. Nós temos que saber o que está trafegando pela rede. Então, se esses caras fossem desenhar a internet, eles desenhariam uma internet não interativa, muito mais centralizada. E por que aqueles que desenharam uma internet mais aberta, mais distribuída, embora não seja tanto, porque o conteúdo e o acesso tem provedores, ou seja, ela é muito centralizada, mas permite que redes P2P rodem lá dentro, tipo Kazaa, Casalito, Emule e todos esses programas que andam e que ninguém pode controlar, nem pegar, né? Por que eles desenharam assim? Porque eles tinham a possibilidade social, nos lugares onde eles viviam e conviviam, de que isso era possível acontecer. Então, a consciência que você tem não é uma iluminação que depende de um conhecimento que foi revelado a alguém em determinada maneira e foi transmitido, como era a visão, até certo ponto, tradicional. Ele se instala pelas relações sociais que você tem. E ele se modifica na medida em que essas relações sociais se modificam. E se você quiser enfiar um conteúdo sem que as relações sociais modifiquem, não adianta. Esse conteúdo acabará rodando e sendo adaptado dentro daquele campo de possibilidades que aquele metabolismo da rede social realmente existente ali possibilitou. Essa ideia de que a mente não está na cabeça, não está no cérebro, mas é uma nuvem social de computação, é a única ideia capaz de explicar por que você não muda comportamentos com discurso. Por que você não muda comportamentos com a conversão individual das almas? Né? Comportamentos coletivos só mudam quando há uma mudança no metabolismo e na estrutura, na morfologia e na dinâmica de uma rede social. Então você diz, eu quero mudar uma empresa para ela deixar de ser tão vertical e passar a ser mais democrática. Ah, você quer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é permitir que as pessoas conversem entre si. Se elas não conversarem, porque deixa as redes de conversações, ó. Ah, mas, né? O cara não gosta de fazer rede, o cara que gosta de dirigir empresa, ele quer adotar qualquer tipo de inovação, ele gosta de inovação. Mas quando fala que ele tem que entrar na rede, aí, opa, ele põe um pezinho atrás, né? Até lá mesmo, no TED, você lembra? Foi um empresário, muito bem visto, não vou citar o nome também, mas ele falou, e aí todo mundo olhou, bateu palma, puxa, esse cara preocupado com a sustentabilidade, cara legal, empresário avançado, e depois deu no pé. Por que ele deu no pé? Porque ele não pode fazer rede, né? Vocês entenderam, né? Quer dizer, você aberto às conexões e possibilitar que as pessoas cheguem a você sem criar obstruções, escada, muro, porta, fechadura, assessor, significa mudar a maneira como aquela organização vai funcionar. Basta fazer isso, não precisa de muita coisa. Eu sempre digo que para fazer NetWeave, a primeira coisa que você precisa aprender é não fazer. Tem que parar de fazer. Esse nosso ativismo militante, que acha que vai produzir alguma coisa, fazendo. Não, você tem que não fazer. Ó, não obstrui, não cria regra para os outros, não queira ficar mandando nos outros, não diz onde é que os caras têm que passar ou não têm que passar. Não fazer. Se você não fizer, naturalmente o NetWeave vai acontecer. O papel do NetWeave é muito mais da não ação do que da ação. Não é? Não ficar reunindo toda hora. Quer dizer, porque esse ativismo significa eu tenho que intervir para colocar uma determinada ordem que está na minha cabeça. Bom, a democracia, de tudo que eu refleti sobre isso e conversei com muita gente, a melhor conceituação para mim foi essa. Democracia é um movimento de desconstituição de autocracia. Como é que a democracia surge? Ela surge com um movimento para evitar a volta da tirania dos pisistrátidas.
Vocês podem ver o desenho original da democracia, na época de Péricles, ou até um pouco antes, ele é um desenho casuístico. A democracia surge casuisticamente. O estatuto jurídico da democracia é casuístico, todo casuístico. E porque ele é casuístico, é formidável. É casuístico em que sentido? Eles vinham herdando uma autocracia, a autocracia dos piscistráticos, né? E eles então foram pensar, o que a gente precisa botar aqui nas nossas regras para esses caras não voltar? Casuístico, para esses caras não voltar. Quer dizer, eles queriam desconstituir aquela autocracia. Então a democracia surge com coisas que para nós hoje não tem. Por exemplo, o ostracismo. Típica regra casuística para evitar. Se um cara ficar muito famoso, ele não vai virar um líder, depois não vai querer ficar aqui nos enchendo o saco durante muito tempo? Aí, mas esse cara pode ser denunciado e aí ele vai ter que ficar 10 anos fora, ostracismo, que com isso a gente desconstitui uma possível, uma provável influência negativa dele sobre aquela. Era uma votação. Então, mas era uma escassez. Gerava um pouco de escassez na democracia, porque aquela rede social não era uma rede social muito distribuída. A rede social que se constituiu ali em Atenas. Mas se ela fosse mais distribuída, como hoje é possível, você vai transitando de democracia para pluriarquia, ou seja, quanto menos geração de escassez você precisa estabelecer, mais você vai gerando democratização. Não é? A uma estrutura distribuída corresponde a um metabolismo democrático. A uma estrutura muito distribuída corresponde a um metabolismo mais que democrático, se eu puder falar assim. Entendeu? Quer dizer, é a democratização da democracia. Quanto mais você distribui, mais você pode democratizar a democracia, menos geração de escassez você precisa. Vou dar um exemplo concreto. Numa organização social, não num país, num estado, porque não é o caso. Quando acontece, vamos dar um exemplo da escola de rede, uma discussão que surgiu lá, que é pessoas conectadas para se informar, estudar redes, essas coisas. Um cara lá perguntou, certa ocasião, quem é que decide as coisas aqui? Quando tem uma divergência, quem decide? A resposta, ninguém decide. Para que decidir? O que eu sou obrigado a decidir? Não sou. Se for urgente, uma coisa urgente, chama o corpo de bombeiro, não é nós que vamos resolver. Urgência é corpo de bombeiro, polícia, o salva-vidas. Não tem urgência nenhuma. Se surgir uma divergência, ninguém decide. Você vê como é que isso é desconcertante, porque a gente parte da ideia de que alguém tem que decidir, e aí tem que ter um mecanismo de decidir, aí vai ter a... Mas a escola de rede, a plataforma Ning, ela não é totalmente distribuída. Não. Porque eu já participei de lista de 15 mil pessoas totalmente distribuída. Tinha o e-mail de todo mundo lá, você escrevia o que quisesse para quem quisesse. E-mail já não precisa mais se você já pode se comunicar com ela lá dentro da plataforma. Mas era todo. E-mail não é bom. Mas, por exemplo, eu não posso mandar uma mensagem para todo mundo da escola de rede. Você que é o dirigente Sim, da porque rede a plataforma não é totalmente distribuída. Ela não é totalmente distribuída. Está acontecendo agora, várias outras plataformas estão sendo desenvolvidas, ela tem muitos defeitos. Um deles é esse, ela dá poder demais ao administrador da plataforma, que pode inclusive descredenciar uma pessoa, desregistrar. Outras plataformas estão sendo... As outras que estão aí, que eu passei aqui, são mais ou menos a mesma coisa. Elas são um pouco centralizadas ainda, mas muito mais distribuídas do que todos os mecanismos que a gente conhece de administração no mundo não digital. Porque como nós estamos montando uma rede, nós queríamos fazer totalmente, eu queria fazer totalmente distribuída, adotou-se a plataforma Ning, e eu acho tão limitante que nós não conseguimos nem trazer todo mundo que estava numa simples mudança de nome. Posso dar uma opinião sobre essa? Está funcionando? Tá. O Ning é uma plataforma paga, ela foi construída por alguém, portanto ela obedece a questões de lucro. Dessas todas, a única que você pode